pensando quais seriam as vantagens, por que usar a arbitragem nesse contexto, primeiro aspecto que aparece, né, Karen, não sei se você gostaria de comentar, a parte da especialização. Certamente a especialização dos árbitros é muito importante e é um grande diferencial da arbitragem. No Brasil, se a gente for pensar em termos de cortes judiciais, a gente tem pouquíssimas cortes especializadas em propriedade intelectual, nos estados de Rio e São Paulo e em segunda instância, e temos matérias complexas, muito específicas, e certamente ter alguém decidindo a sua controvérsia com essa especialização faz toda a diferença, até em termos de celeridade, de produção de provas, de ir direto ao ponto na hora de solucionar aquele conflito. O que mais que a gente poderia mencionar? Eu acho que nessa parte, quando a gente pensa que a gente elege quem vai decidir a causa, tem um grande diferencial. Quando a gente trabalha com propriedade intelectual, a gente está trabalhando com direitos transfronteiriços, né, transnacionais. E aí, qual que é o direito aplicável? Que árbitro eu quero decidindo a minha disputa? Qual é a especialização desse árbitro? Ele tem que ser alguém com formação jurídica, ele tem que ser alguém com formação técnica para entender de um assunto complexo, como patente, cultivares, alguma outra discussão. Então, pensar o que a Karen trouxe, sobretudo que quando a gente fala de cortes especializadas no Brasil, a gente fala cortes empresariais, não necessariamente especializadas em propriedade intelectual, que junto com o PI acabam decidindo também questões de direito previdenciário e outras demandas. Então a especialização entraria aqui com um grande atrativo, né? E essa flexibilidade que um procedimento internacional dá para a gente, de ter, eventualmente, mais de uma nacionalidade de árbitro com especialização em diferentes direitos. Por que não? Né? Se eu tenho um contrato de licença de marcas internacional, produzindo efeitos em vários países, envolvendo marcas brasileiras, argentinas, chinesas, relativamente a um titular que está domiciliado nos Estados Unidos, e eu tenho que fazer esse contrato valer em todas essas jurisdições onde os efeitos estão sendo produzidos. Né? Então, essa característica muito peculiar da propriedade intelectual e desses contratos, né, quando ela circula, como isso implica diversas jurisdições, faz com que a arbitragem seja realmente muito vantajosa. Por exemplo, né, estávamos aqui debatendo, nós duas, a dor de cabeça que seria você ter várias ações judiciais correndo paralelamente nas diferentes jurisdições, sem um controle efetivo de aonde essa ação, como que o juiz vai decidir em cada uma dessas jurisdições, com o risco de ter decisões conflitantes, com o risco de ter decisões que demorem, façam com que, na verdade, aquele contrato, aquela produção, aquela fábrica fique paralisada. Enfim, o fato de você poder concentrar tudo isso num único procedimento arbitral, com árbitros que tenham essa especialização nos diferentes direitos que poderiam tangenciar a matéria, é certamente uma vantagem muito grande. Com certeza. E quando a gente pensa, além da questão quando a gente pensa em resolução de conflitos, também do ponto de vista da confidencialidade aqui, né? Entra uma questão, a gente tem várias pessoas tomando conhecimento de discussões que são altamente privilegiadas e sigilosas, e que quando a gente leva para cortes cuja confidencialidade não é um atrativo, né, em que a regra é a publicidade, a gente vê na arbitragem um grande diferencial. Por quê? Porque o meu concorrente não tomará conhecimento daquele projeto que eventualmente eu estou desenvolvendo. 2, porque eu não gero um alarde também, né, no mercado. A gente sabe que, sobretudo, empresas que dependem de ativos imateriais e são cotadas em bolsa, de repente tem alguma questão envolvendo um litígio que é tornado público, isso pode mitigar em absoluto o valor daquela discussão, daquele bem imaterial em jogo. Então a confidencialidade também entraria como um outro aspecto aí de por que pensar arbitragem e IPI, porque a gente vê o grande esforço que fazemos nas cortes estatais para ter segredo de justiça, quando tem, às vezes ele é limitado a um determinado documento, às vezes a gente sabe que não é bem assim, que se consegue o acesso, na distribuição você consegue identificar. Isso tem impactos diretos, não só no litígio, mas no próprio bem imaterial em jogo.